Bom, primeiro que eu nunca imaginei que eu ia ser escritor ou professor. Isso acabou surgindo na minha vida. Não que eu não quisesse, enfim, a partir do momento que eu vi que era possível, eu quis muito, né? E aí, enfim, fiz tudo para que desse certo. Mas, assim, não era um plano, né? E eu comecei a minha carreira de escritor há 18 anos atrás, quando eu lancei meu primeiro livro em 2003. Se eu leio o primeiro livro que eu escrevi em 2003, hoje eu vou achar que foi escrito por outra pessoa. E de fato foi escrito por outra pessoa. Porque a linguagem é totalmente diferente, a maneira de escrever é diferente, a bibliografia é diferente, o que é natural. Os primeiros livros eles são diferentes, né? Mas eu estou lembrando isso, Manu, porque eu nunca me preocupei em escrever, em aprender como escrever. O que eu fazia? Eu escrevia de maneira mais ou menos intuitiva. Escrever é um ato antinatural, falar é um ato natural. Escrever é um ato antinatural, a gente tem que aprender, é uma habilidade. E se é uma habilidade, a gente pode melhorá-la, né? E eu basicamente comecei a escrever imitando os meus mestres. Eu adorava, por exemplo, ler o Pontes de Miranda no início da minha carreira. Então, meus livros pareciam os livros do Pontes de Miranda no estilo da linguagem, assim, rebuscado. Eu me lembro que quando eu conheci um dos meus amigos hoje, o Fred Dier, ele disse assim, pô, eu pensei que tu era bem mais velho, porque pelos teus livros tu parece um velho escrevendo. Eu digo, pois é. Na época eu acho que eu achei até que era um elogio. Talvez até fosse para ele um elogio. Mas fato é que eu tinha esse estilo mais rebuscado. Tá? Ao longo do tempo eu fui lendo também outros autores que eram mais claros, né? que tinham uma outra linguagem. Por exemplo, o Marinoni é um autor mais enfático, que me influenciou bastante. Humberto Ávila é um autor muito claro, que eu gosto muito e me influenciou na maneira de escrever. Até que ano passado, e ver como é que são as coisas, né? A gente pode chamar isso de várias maneiras, mas até que ano passado, antes da pandemia, era fevereiro, tá? Era fevereiro, eu estava na praia e eu resolvi ler 2 livros sobre como escrever. Eu me lembro 2 livros sobre como escrever. Um clássico da década de 70, né, de um professor de Yale, chamado Zinsser, Como Escrever Bem, e um outro de um professor de Harvard, chamado Steven Pinker. O professor de Yale, o Zinsser, era um professor de literatura. Então, estava dentro, por assim dizer, do seu métier, vamos colocar dessa maneira. E já o Pinker é um best-seller internacional, escreveu vários livros importantes, O Novo Iluminismo, Os Anjos Bons da Nossa Existência, Como o Nosso Cérebro Funciona, porque ele é um neuropsicólogo, é um neurolinguista. Né? E ele escreveu um livro chamado Guia de Escrita, mas que não é um livro sobre regras de como escrever bem, regras de estilo, vamos colocar dessa maneira. É um livro que trata de analisar a maneira pela qual o nosso cérebro reage às coisas. Esse é o ponto central. Como o nosso cérebro reage às coisas. E ele, através de exemplos e mostrando como é que essas coisas funcionam na prática, pegando livros, reescrevendo páginas, mostrando autores que dominam essa técnica, autores que não dominam essa técnica, procurou mostrar de que modo o nosso cérebro reage melhor a metáforas, a imagens, como é que o nosso cérebro reage melhor quando a gente mostra uma coisa. Né? Então, e aí, então, eu comecei a perceber que não havia nada parecido com isso no direito. Absolutamente nada. Pelo contrário, tem inclusive muitos livros jurídicos que fazem questão de não ser claros. Por qual razão? Desconheço. Mas a gente lê o livro e de duas uma, né? A gente acha que o autor é um gênio e que o leitor é um burro, que não conseguiu entender nada. E depois que a gente fica um pouco mais velho, a gente começa a perceber que, na verdade, o problema está com o autor, porque se ele não consegue transmitir o que ele quer com clareza, não é um problema do leitor. Mas isso a gente demora um pouco para perceber. E o que, né? Zinsser, William Zinsser, Como Escrever Bem. Acho que deu para todo mundo pegar. Trabalho, todo anotado atrás. Típico de quem estuda muito o livro.
E Ela o tá outro aparecendo na nossa tá ali, ó, tela também. Escrever Bem. Uhum, E é um baita livro. Pô, é um livro, uhum, né, não tá muito, mas é um livro que vale a pena ler. Tá? E E o esse outro livro outro? aqui, Uhum, Steven Pinker, Steven Pinker. Guia de Escrita. Uhum. Ótimo, doutor. Muito obrigada. Também está aqui, todo anotado e tal. Uhum, Porque são livros que realmente me ajudaram muito. Eu acho que vale a pena ler. Vale a pena ter uhum. presente esses livros. Para quem Sim. e ver, são livros que vão ajudar a escrever monografias, TCC, salão de iniciação científica. Claro, eu estou escrevendo esse livro que eu escrevi, o Processo Civil Cotidiano e tal, é um livro que não foi escrito para ser, por assim dizer, examinado por uma banca. É um livro mais formal, tipo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que talvez tem que escrever de uma maneira mais formal, porque é um trabalho mais formal. Agora, se eu tivesse que escrever, como eu li, de fato escrevi aqui, um livro mais para o público, porque eu quero me comunicar sobre o processo, enfim, é um livro que ajuda muito. Ó, tá aí, ó, até o preço está bem bom. Guia de escrita. Uhum. Acho que vale a pena muito. Obrigado por colocarem aí. O Manu tem outra pergunta, Manu? Tenho sim. Doutor, pode comentar um pouco sobre como que essa ideia se relaciona muito com a experiência do doutor em sala de aula, né, ensinando a graduação, se o senhor teve essa necessidade de fato, simplificar o processo civil, pensando também na relação de aprendizado, né, que se estabelece entre alguém que está na graduação, ou mesmo alguém que já passou da graduação. O senhor pode fazer um paralelo sobre essa atuação de professor e essa tentativa de simplificar melhor o processo civil? Claro, Manu, porque no fundo tem bem isso, né? Eu apenas diria o seguinte, esse ano eu faço 10 anos, foi também um fato inconsciente, né? Esse ano eu faço 10 anos como professor da URGS, né? Como professor lá concursado da URGS, professor associado na Faculdade de Direito aqui de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes eu dei 2 anos de aula na PUC, e eu dou aula em todos os níveis, na graduação, no mestrado e no doutorado. Então, eu lido com diferentes públicos que têm interesse em processo. E eu diria que nesses 12 anos dando aula como um acadêmico, enfim, como alguém que escreve como processo, a principal coisa que eu percebi é que a gente precisa ser simples. E ser simples não significa simplificar as coisas, significa, na verdade, ser simples. Falar de maneira clara, definir bem as coisas, né, definir os conceitos, distinguir uma coisa da outra, traçar consequências claras do que a gente está expondo. Enfim, contar uma história que tem começo, meio, fim. Uma boa aula e um bom livro é uma história que tem um começo, um meio e um fim. Então, a minha experiência de sala de aula me mostrou que eu preciso ser simples e, em segundo lugar, ser leve. Né? Porque quando a gente começa a dar aula, a gente começa querendo, enfim, que todo mundo tem que ler um monte, tem que estudar só para a minha cadeira, que as outras cadeiras não precisam. Mas quando a gente acaba tendo um pouco mais de experiência, a gente vê que o estudo precisa ser leve. A gente precisa convidar um aluno para um bate-papo, tem que falar com a aluna, assim, de uma maneira direta, clara, de uma maneira assim que as pessoas percebam que o que tu está dizendo é importante. E é importante para a tua vida prática, para a tua vida com uma pessoa que vai trabalhar com o direito depois. E, ao mesmo tempo, é importante para que a gente consiga formar uma cultura jurídica. Eu acho que o grande ponto hoje também, Manu, e Aline, e todo mundo que está aqui no webinar escutando e participando, é que a gente precisa perceber que pensar como um jurista, né, pensar como um processualista, pensar como uma pessoa que trabalha com o direito, envolve ter uma bagagem cultural. E essa bagagem cultural a gente adquire lendo bons autores. Não tem muito de fugir disso, né? De preferência lendo bons autores na literatura, lendo bons autores sobre as ciências de um modo geral, lendo bons autores no direito. Né? Claro que isso não é uma coisa que tu faz do dia para a noite. Você não vai começar agora a
até o final do ano, querer se tornar um super jurista. Não é assim. Mas dá para conseguir ler bons livros em um ano, em 2 anos, e com isso formar uma cultura jurídica.